Fale para nós em parte das nossas vidas. No nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito rapidamente podemos abrir as nossas Bíblias. Très rapidement, nous ouvrons la Bible. Peço-vos para abrirmos as nossas Bíblias. Je nous demande d'ouvrir la Bible. No livro de Marcos 12, Livre de Marc 12, Marcos 12, 30 até 31. Marcos 12, Marc 12, 30 até 31. 30 à 31. Será que podemos ler todos nós, por favor? On peut lire nous tous. Muito bom. Vou contar até 3. Marcos 12, 30 até 31. 1, 2, 3. E o segundo, 31. 1, 2, 3. Não há outros mandamentos maior do que estes. Amém? Deus seja louvado. Os 10 pilares da dedicação. Les 10 piliers de la consécration. Podemos dar uma salva de palmas tomando os nossos assentos. Os 10 pilares da dedicação. Les 10 piliers de la consécration. Hoje temos um objetivo. Aujourd'hui, on a qu'un seul É objectif, de revelar os 10 pilares da dedicação. c'est de révéler les 10 piliers de Se la eu sou consécration. uma pessoa dedicada a Deus, Si je suis une personne consacrée à Dieu, como que eu vou saber? comment je dois Se savoir? eu sou uma pessoa comprometida a Deus, Si je suis une personne engagée à como é que Dieu, eu vou saber? comment je dois le Os savoir? 10 pilares da dedicação. Les 10 piliers de la Para consécration. hoje, a dedicação Pour aujourd'hui, la consécration, significa amar a Deus sem reserva. c'est-à-dire aimer Dieu sans réserve. A Bíblia está dizendo: amarás ao Senhor teu Deus La Bible dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu com todo o seu coração, de tout ton cœur, toda a sua alma, toute ton âme, todo o seu entendimento toute ta compréhension e todas as tuas forças. et toutes tes E forces. aí estão falando de todo. Là-bas, on parle de tout. O conteúdo, o conceito é de não guardar nada, Ah, le concept qui est là, c'est de ne rien não réserver, reservar nada. de ne rien Quer garder. dizer, se eu sou uma pessoa dedicada a Deus, Si je suis une personne consacrée à Dieu, não pode haver janelas fechadas para Deus. il ne peut pas avoir des fenêtres fermées pour Dieu. Não pode haver quartos em que Jesus não consegue entrar. Il ne peut pas avoir des chambres que Jésus ne peut pas Ele tem que accéder. ter a licença Il doit avoir la para permission poder entrar e operar em diferentes aspectos da minha de vida. pouvoir entrer et opérer dans différents aspects de ma vie. Quais são os 10 pilares da dedicação? Quels sont les 10 piliers de la consécration? O primeiro pilar, Le premier pilier, o fervor la ferveur na vida de oração. dans la vie de prière. O fervor La ferveur na vida de oração. dans la vie de prière. Interroguei o Abraão. J'ai interrogé Abraham, Ele deu-me uma resposta. il m'a donné une réponse. Em Gênesis 19, Dans Genèse 19, no seu verso 27. le verset 27. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de Quer dizer, l'Éternel. apesar de ser um grande empresário, Malgré être un grand entrepreneur, apesar de ser uma pessoa com uma boa posição social, malgré qu'il est un homme qui a une position élevée dans la société, apesar de ter muitos compromissos, malgré qu'il a beaucoup d'engagement, mas mesmo assim o Abraão ainda teve o hábito de acordar todos os dias de madrugada para ir buscar a face do Senhor. Abraham avait le privilège de se réveiller chaque matin, d'aller chercher la face de Dieu. Como nós costumamos nos comportar? Comment on a l'habitude de se comporter? A Bíblia está dizendo em Romanos 12, verso 11. La Bible dit dans Romains 12, 11, Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Há muitas pessoas que são
realmente preguiçosos espiritualmente. Il y a beaucoup de gens qui sont réellement paresseux A gente spirituellement. sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. La Bible dit soyez fervents en esprit. É por isso que eu disse, o meu primeiro ponto Mon premier point, é mesmo o fervor na vida de oração. c'est avoir de la ferveur dans la vie de Você prière. terá sempre motivos para não ter que ter uma vida flutuante de oração. Tu auras toujours des sujets pour ne pas avoir une vie fervente dans la prière. Ah, não, porque está fazendo muito sol. Parce qu'il fait très chaud. Então de noite a casa está quente. Et la nuit, il fait très No chaud. tempo de frio, não, porque está fazendo muito frio. Oh, parce qu'il fait très Não, froid. porque estou a trabalhar. Oh, parce que je Não, travaille. porque estou de feira, tenho que Oh, recuperar. je suis dans les Não, porque as vacances, je crianças, récupère. isso Oh, tudo são caprichos da nossa carne. c'est-à-dire que ce sont les caprices de nos chairs. Uma pessoa dedicada a Deus Une personne consacrée à é Dieu uma pessoa que leva uma vida de oração flutuante. et une personne qui amène une vie de prière. Uma pessoa dedicada a Deus Une personne consacrée é à uma Dieu pessoa que leva uma vida de oração viva. et une personne qui amène une vie de prière Uma vive. pessoa dedicada a Deus Une personne consacrée à é Dieu uma pessoa que leva uma vida de oração confiável. et une personne qui amène une vie de prière Amados confiable. em Cristo Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, Você não pode pretender amar e servir a Deus tu ne peux pas prétendre à aimer et de servir se Dieu você não sabe orar. si tu ne sais pas prier. Eu quero dizer aqui algo muito importante. J'aimerais dire ici quelque chose d'important. Em Mateus 6, verso 9, Dans Matthieu 6, 9, Jesus disse para os seus discípulos: Jésus dit à ses disciples, Vós orareis assim. vous allez prier ainsi. Porque a oração La prière, é mais uma cultura. c'est plus qu'une culture. É preciso termos uma cultura de oração. On a besoin d'avoir la De uma culture outra de forma, prière. você não pode orar de qualquer forma. Tu ne peux pas prier n'importe quelle manière. A oração é uma arte. La prière est un art. Você não vem na presença de Deus para divulgar qualquer tipo de palavra. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et ne parler de n'importe quelle É parole. preciso ter uma arte na vida de oração. Tu as besoin d'avoir de l'art dans la prière. Ponto 1A. Et donc c'est là dans le point 1A. O que diz o meu ponto 1A? Quel dit mon point 1A? Uma relação de qualidade Une relation de qualité é confirmada est confirmée por uma comunicação permanente. pour une communication permanente. Uma relação de qualidade Une relation de qualité é confirmada est confirmée por uma comunicação permanente. pour une communication Você não permanente. pode dizer que a tua relação é saudável com uma pessoa Tu ne peux pas dire que ta relation est en bonne santé avec une se personne você não consegue comunicar com a mesma. si tu ne parviens pas à communiquer avec la même Reparei personne. muito bem nos relacionamentos. Réparer très bien dans des O relations. quebrantamento da comunicação Le brisement de la sempre communication foi rompimento da relação. a été toujours la séparation de la O relation. quebrantamento da comunicação Le brisement de la sempre communication foi o rompimento da relação. a été toujours le brisement de la Mostra-me relation. como você comunica com seu parceiro Montre-moi comment tu communiques avec ton e eu partenaire. te mostrarei quão saudável é a vossa relação. Je te montrerai comment est en bonne santé ta Muitas relation. pessoas pretendem ser dedicadas a Deus. Beaucoup de gens prétendent être Enquanto consacrés à não Dieu tem tempo íntimo com Deus. alors qu'ils n'ont pas de temps intime avec Dieu. A oração La prière, é meio através do qual cristão entra em comunicação com Deus. c'est le moyen par lequel un chrétien entre en communication avec Dieu. A oração La prière é meio através do qual cristão entra em comunicação com Deus. est le moyen par lequel un chrétien entre en communication avec Dieu. Comunicar Communiquer não consiste simplesmente em falar, ne consiste pas seulement en parler, é também ouvir, et aussi écouter dando toda a sua atenção. en donnant toute ton attention. Comunicar Communiquer não consiste simplesmente em falar, ne consiste pas tout simplement en é parlant, também ouvir, et on a besoin aussi d'écouter dando toda a sua atenção. en donnant toute son attention. Uma comunicação regular Une communication régulière nos permite a termos os mesmos nous pensamentos, permet d'avoir le même pensée de agirmos da mesma et forma agir de la même manière e de confiarmos uns aos outros. et de se confier Eu l'un à vou l'autre. repetir, uma comunicação regular Une communication régulière nos permite a termos os mesmos nous pensamentos, permet d'avoir le même pensée de agirmos da mesma et forma agir de la même e manière de confiarmos uns aos et de outros. confier l'un à l'autre. Então eu quero dizer aqui, amados Et irmãos, j'aimerais dire ici à quelqu'un bien aimé dans le a Seigneur, qualidade da tua comunicação la qualité de ta communication determina a força da tua relação. détermine la force de ta relation. A qualidade da comunicação
La qualité de la communication determina a força da relação. détermine la force de la Eu relation. repito o ponto 1A. Je répète dans les points 1 Uma relação de qualidade une relation de é qualité confirmada por uma comunicação permanente. est confirmée par une communication Razão pela qual permanente. notamos nos relacionamentos Raison pour laquelle nous notons dans les o relations quebrantamento da comunicação le brisement de la sempre communication foi a prova do rompimento da a relação. été toujours l'épreuve du brisement Então, de la nós relation. queremos nos aproximar desta nova base este ano. Alors nous voulons nous approcher de cette nouvelle Para phase que de cette cada um année de nós tenha uma relação íntima com Deus. afin que chacun de nous ait une relation Abraham foi intime avec Dieu. milionário. Abraham était O millionnaire, Abraão teve muitos compromissos. Abraham avait beaucoup Mas d'engagements, mesmo assim ainda teve tempo com mais com il avait le Deus. temps toujours de Isso me Dieu. leva para o ponto 1B. Cela m'amène à le point 1b. O que diz o meu ponto 1B? Qu'est dit mon point 1b? A oração La prière é a confirmação et la confirmation da dependência de Deus de la dépendance en Dieu e da insuficiência do homem. et de l'insuffisance de l'homme. A oração La prière é a confirmação et la confirmation da dependência de Deus de la dépendance à e Dieu da insuficiência do et homem. de l'insuffisance de l'homme. Eu gosto muito bem o que Jesus disse. Et j'aime bien ce que Jésus Em dit João 15, no seu verso 5, dans Jean 15, 5. ele disse na sua palavra: Il dit dans sa parole, porque sem mim sans moi, nada podeis fazer. vous ne pouvez rien Estás a faire. ver? Vous voyez, Uma pessoa que ora une personne qui é prie uma pessoa que demonstra, Deus, se não imaginar, não vou poder. et une personne qui demande à Dieu que Seigneur, Não si é tu m'aides pas, je ne ferai através da rien. minha inteligência que eu vou conseguir Je vencer. ne saurais pas à travers Não é mon através da minha intelligence, coragem. Ce n'est Porque pas par há mon- mais inteligente do que eu. ce n'est pas pour mon courage Há que mais habilidosos do que il y a eu. des gens qui ont de Seigneur, eu l'habilité plus preciso que tanto moi. de si. Seigneur, j'ai besoin E de uma toi. pessoa que ora tanto. Et une personne qui prie É uma beaucoup, pessoa que demonstra a sua c'est une insuficiência. personne qui démontre son Amado insuffisance. Senhor Cristo Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, Ser autossuficiente être autosuffisant, é ser totalmente deficiente. c'est être totalement déficient. Ser autossuficiente Être autosuffisant, é ser totalmente deficiente. c'est être totalement déficient. Isso implica dizer Cela veut dire quoi? que a falta de oração na tua Que vida le manque de la prière dans ta vie é uma confirmação da independência est une confirmation de e l'indépendance da suficiência. et de la suffisance. Estás a ver? Muitas pessoas que não oram, Beaucoup de gens qui ne e prient pas, não sou bonito, não ils precisam disent orar que para je suis Deus, belle, não, je n'ai marido. pas besoin de prier. Avec cette beauté, et n'importe quel homme. Então, é uma pessoa que está tão suficiente Et une personne qui est tellement suffisante que não que depende de Deus. qui ne dépend pas de Dieu. Amados em Cristo Jesus, Bien-aimé dans le Seigneur, a dedicação la é consécration departamento de afeição. est un département de l'affection. La É consécration departamento de afeto. est un département de l'affection. Você tem que sentir a Deus. Tu dois sentir Dieu. E Deus tem que te Et sentir. Dieu doit aussi te sentir. É uma paixão pela sua Une presença. passion pour sa présence. O ponto Le point 1, é a dimensão de oração. c'est la dimension de la prière. Não é só um ponto que você diz, pastor, ore por Ce mim. n'est pas un point que tu dis que É pasteur que prie você pour vai moi. dizer, eu pedi para o irmão Joel orar. Et a j'ai favor de demandé mim. au frère Joël de prier Mas pour é moi. uma dimensão é que tu próprio determine orar. Une dimension que toi-même tu détermines aussi à prier. La prière É uma responsabilidade est une responsabilité não delegável. non délégable. Ninguém vai dizer, pastor, escova os dentes por mim. Et personne ne dira que pasteur Se brosse você les me dents pour deixar moi. escovar os dentes por ti, a tua boca vai Si cheirar tu mal. me laisses de brosser les dents pour toi, Ninguém vai ta, dizer, ta bouche va... pastor, banha por mim. Les personnes diront que Se eu pasteur prend banhar bien em pour seu moi. lugar, o teu corpo vai cheirar Si mal. la porte prend bien à ta place, si ton corps ça va sentir Então, mauvais. da mesma forma, De la même manière, a oração la prière é uma responsabilidade est une responsabilité não negociável. non négociable. Eu disse para mim agora, J'ai dit, o primeiro pilar da dedicação le premier pilier de la prière, é o fervor c'est la na ferveur vida de oração. dans la vie de prière. Ponto 2, então. Le point 2 alors. Qual é o segundo pilar da dedicação? Quel est le deuxième pilier de la Como prière? é que você vai saber que você é realmente dedicado a Deus? Comment tu vas savoir que tu es consacré à Dieu? No meu ponto 2, Dans le point 2, é através do compromisso c'est à travers le com compromis o serviço do reino. du service du royaume. O compromisso Le compromis com o serviço do reino. avec le service du royaume. O compromisso Le compromis com o serviço do reino. avec le service du royaume. Em Mateus 4:10. Dans Matthieu 4, 10, Mateus 4:10. Matthieu 4, A Bíblia 10, está dizendo: la Bible dit, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, servirás e só a Ele servirás. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Somente a Ele servirás. Lui seul.
quer dizer, se existe alguém que merece o nosso serviço, C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui mérite notre service, é o nosso Criador. c'est notre Créateur. A mesma coisa está escrito em Lucas 4:8. La même chose qui est écrite dans Luc 4 à 8. O que eu quero dizer para falar de compromisso com o serviço? Qu'est-ce que j'aimerais dire en ce qui concerne le compromis Você não avec le pode service? dizer que você é dedicado a Deus Tu ne peux pas dire que tu es consacré à se Dieu você não faz nada na tua igreja local. si tu ne fais rien à ton église locale. Você deve ter cargo. Tu dois avoir une charge, Tanto Deus que ce soit Dieu, e o teu pastor que ton pasteur e o teu responsável et ton responsable podem contar consigo. peut confier sur toi. 2A. 2A. Vamos apontar, por favor. On va noter sur Amar a Deus aimer Dieu, é envolver-se em seu serviço. c'est s'engager à son service. Amar a Deus Aimer Dieu, é envolver-se no seu serviço. c'est s'engager à son service. Coloca 2 pontos, por favor. Mets le 2 O points. que eu quero dizer nos 2 pontos? Qu'est-ce que j'aimerais dire par les O 2 points? serviço Le service, é a linguagem do amor. c'est le langage de l'amour. O serviço Le service, é a linguagem do c'est amor. le langage de la mort. Quando uma mulher ama tanto o seu marido, Et c'est lorsqu'une femme aime tellement son mari, ela é capaz de servir à mesa. il est capable de servir à la table avec beaucoup d'amour et plaisir. Então, isso implica dizer, Cela veut dire quoi? é impossível pretender amar a Deus Il est impossible de prétendre aimer Dieu se você não sabe cuidar da sua casa. si tu ne sais pas prendre soin de sa maison. Isso implica dizer o quê? Cela veut dire quoi? A falta de serviço Le manque de service, é a falência do afeto. c'est l'échec de l'affection. A falta de serviço Le manque de service, é a falência do afeto. et c'est le manque d'affection. Quanto mais você ama, Plus fort tu aimes, quanto mais você servirá. plus fort tu vas É servir. a mesma coisa, pergunta para todas as C'est la mulheres. même chose que je demande. Quanto mais ela ama o marido, Plus fort tu aimes un homme, ela serve. il va les servir. Quando o amor começa a baixar, Lorsque l'amour commence à o diminuer, serviço também começa a le baixar. service aussi diminue. Então, a qualidade do teu amor por Alors, Deus la qualité de ton amour pour Dieu será determinada pela qualidade do teu serviço. serait déterminée pour la qualité de ton service. Jesus perguntou para o Pedro, Jésus a demandé à em Pierre, João 21, dans Jean 21, 15 até 17, 15 à 17, Simão, Simão, Simon, Simon, será que me amas? m'aimes-tu? Ele diz, tu sabes Il muito dit, bem, Seigneur, tu Senhor. le sais. Ele diz, apacenta as minhas Il ovelhas. dit, paie mes brebis. Quer dizer, há uma correlação entre o amor que nós temos por Deus Il y a une corrélation entre l'amour que nous avons pour e Dieu a qualidade do nosso serviço. et ao la Senhor. qualité de notre service pour le Seigneur. Ninguém vai te implorar. Personne ne va te supplier. Ninguém vai velar. Personne ne va veiller. Ninguém vai te correr atrás. Personne ne sera derrière toi. Você faz porque você tem a Tu revelação. fais parce que tu as la révélation. Eu disse no meu 2, Je lis dans le point 2a, amar a Deus aimer Dieu, é envolver-se no seu serviço. c'est s'engager à son E service. no meu 2b, Et dans mon 2b, o que é que eu diria? qu'est-ce que je dirais? Amar a Deus Aimer Dieu, é estar comprometido c'est être engagé com seus interesses na terra. aux intérêts de Dieu sur la terre. Amar a Deus Aimer Dieu, é estar comprometido c'est être engagé com seus interesses na avec terra. ses intérêts sur la terre. A igreja de hoje L'église d'aujourd'hui é semelhante a uma mulher. est semblable à une femme. Quando vê o marido, Lorsqu'il voit le mari, só pensa nela. il pense toujours qu'en Só lui. pensa na família dela. Il pense qu'à Ajuda sa minha mãe, famille. ajuda meus irmãos, Elle, ajuda ma minha famille, família. ma mère, mes Mas você frères, não mes sœurs. pensa que o marido também tem Mais tu família. ne penses pas que le mari aussi a Você une não famille. pensa que o marido também tem suas Tu ne necessidades. penses pas que le mari aussi a des Você besoins. só pensa em Tu ti. penses qu'à toi. É isso que acontece conosco. C'est ça qui arrive avec O nous. nosso amor por Deus é tão baixo. Notre amour pour Dieu est tellement bas. Razão pela qual só pensamos em Deus quando temos necessidade. Raison pour laquelle nous pensons à Dieu lorsque nous avons des besoins. É como essas meninas que só pensam no namorado naquele papoite quando quer chular. C'est comme si les jeunes filles là, ils pensent à le monsieur lorsqu'ils ont besoin d'avoir de l'argent. Se faltar de saldo, ela vai ligar. Ah, vou S'il ligar manque pro de Playboy. l'argent, j'ai besoin de l'argent. É ele que costuma banquear ali. Il a, Os meus cabelos. c'est-à-dire que lui qui Então, nós só patrocine. pensamos a Deus quando temos necessidade. C'est-à-dire que nous pensons à Dieu lorsque nous Mas avons des eu disse besoins. aqui no meu ponto Je suis venu 2b. vous dire dans mon point 2, O meu 2b. 2b, O que eu disse no 2b? qu'est-ce que je me dis dans 2b? Amar a Deus Aimer Dieu, é estar comprometido c'est être engagé com seus interesses avec ses intérêts na terra. sur la terre. Deus tem interesse na terra. Dieu a les intérêts sur la terre. Deus quer ver o seu reino alargar-se. Dieu aimerait que son royaume Deus puisse quer ver as s'élargir. almas salvas. Dieu aimerait que les âmes puissent Começando être com a tua sauvées. casa, En commençant sur ta na maison, tua família. ta famille. Se há ninguém que se converteu na tua família, S'il y a personne qui s'est converti dans ta Deus famille, quer ver a sua obra, a sua igreja avançar. Dieu aimerait voir son œuvre, son église avancer. A ponto que está escrito em Salmos 35. Note ce qui est écrit dans Psaume
35, 35 ou 27. 35, 27. Salmos 35 ou 27. Psaume 35, 27. Cante e alegre-se os que amam a minha justiça. Porque não são todos que amam a justiça de Deus. Ce n'est pas tout le monde qui aime la justice de Dieu. E digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade, o shalom do seu servo. Estás a ver? Vous voyez? Quando você é servo de Deus, Lorsque tu es serviteur de Dieu, Deus vai amar o teu avanço, a tua prosperidade. Dieu va aimer ton avancement, ta prospérité. É impossível servir a Deus sem prosperar. Il est impossible de servir Dieu sans prospérer. Eu gosto muito de uma passagem. J'aime une texte. O que diz a palavra do Senhor? Qu'est-ce que dit la parole du Seigneur? É Mateus 6,33. Dans Matthieu 6, 33. Buscai primeiro Cherchez o premièrement reino dos céus le royaume de e Dieu a sua justiça, et sa e justice, o resto vos será acrescentado. et le reste vous serez ajouté. A igreja gosta do resto. L'Église aime le reste. Mas Deus disse que a nossa prioridade é o reino dos céus. La Bible dit que notre priorité, c'est le royaume de Qual Dieu. é o nosso pensamento? Quelle est notre pensée? É impossível fazer avançar a obra de Deus Cela est impossible de faire avancer l'œuvre de Dieu e recuar a si mesmo. et rester derrière pour soi-même. Reculer soi-même. Reculer soi-même. É impossível fazer avançar a obra de Il Deus est impossible de faire avancer l'œuvre de Dieu e recuar a si mesmo. et reculer soi-même. É impossível fazer subir a obra Cela de Deus est impossible de faire monter l'œuvre de Dieu e rebaixar-se a si mesmo. et s'abaisser soi-même. Quanto mais você faz subir a obra do Plus Senhor, fort tu fais monter l'œuvre você du vai Seigneur, subir também na tu vida. vas aussi monter. Quanto mais você contribui para o avanço da obra, Plus fort tu contribues pour l'avancement de l'œuvre, você vai avançar tu também. vas avancer aussi. Isso me levou ao ponto 3. Cela m'amène au point 3. 2C. 2C. 2C diz o quê? Que dit 2C? Amar a Deus Aimer Dieu, e fazer prosperar c'est faire prospérer a sua causa na terra. sa cause sur la terre. Amar a Deus Aimer Dieu, e fazer prosperar c'est faire prospérer a sua causa na terra. sa cause sur la De terre. uma outra forma falando, D'une autre manière par là, os dedicados a Deus les consacrés à Dieu são profissionais na casa de Deus. sont des professionnels dans la maison de Dieu. Não são pessoas que não são visitantes, Ne sont pas des visiteurs, não são aquecedores de cadeiras, ne sont pas les chauffe-bas, mas são profissionais na casa de mais Deus. ce sont des professionnels dans la maison de Dieu. Tanto Deus, Que ce soit Dieu, tanto o pastor, que ce soit les pasteurs, pode contar com eles. peut confier sur lui. Porque estão lá. Parce qu'ils sont là. Só o fato de ver que eles estão lá, há muitas coisas que vão avançar na obra. Le fait de savoir qu'il est là, les choses vont avancer. Perguntaram para o Taylor Osborne, On a demandé à Tommy Osborne, o nosso avô, notre Bisavô. grand-père, ele disse qual é a sua definição et on lui a demandé quelle est ta définition do sucesso. du succès. O Taylor Osborne disse o seguinte: Tommy Osborne dit o ceci, sucesso na vida le succès dans la vie, é fazer avançar, c'est faire avancer, é fazer a vontade de Deus na terra. c'est faire la volonté de Dieu sur la terre. Fazer a vontade de Deus na terra. Faire la volonté de Dieu sur la terre. Quando você ama Deus, Lorsque tu aimes Dieu, você não esperará a motivação tu ne donneras pas la motivation para fazer uma ação correta na casa pour de faire Deus. une bonne action dans la maison de Dieu. Eu poderia dar o meu exemplo. Je pouvais donner mon exemple. Depois da minha conversão, Après la conversion de l'apôtre, belo dia, un jour, o Espírito ministrou para mim. l'Esprit a prêché pour moi. E disse-me, estás a ver, há muitos jovens que se perdem. Il a dit, tu vois beaucoup de gens qui se perdent Nos sábados, le samedi. geralmente são dias em que a maior parte da juventude costuma pecar. La plupart, le samedi, la plupart des jeunes ont O l'habitude de se Espírito perdre. deu-me uma tarefa L'Esprit m'a donné un de devoir estar a evangelizar. de commencer à Todos os évangéliser. sábados começava às 14 horas. Tous les samedis, j'évangélisais à partir E de até 14 h. 18, 19 Je horas. partais jusqu'à 18 Às h, vezes 19 h. 20 horas. Des fois 20 Sem h. nenhuma motivação na igreja. Sans aucune motivation pour Ninguém sabia, l'église. nem o meu pastor, Personne ne savait, ni nem mon o pasteur. responsável. Aucun Mas responsable. aquilo foi compromisso entre eu e Deus. Cela a été un engagement entre moi et Dieu. É isso que eu estou a falar, C'est ça que j'appelle de servir a Deus. de servir Dieu. Eu disse no ponto 1, Je dis le point 1. primeiro pilar da dedicação Le premier pilier de la consécration, é o fervor c'est la ferveur na vida de oração. dans la vie de prière. Segundo pilar da Deuxième dedicação pilier de la é o consécration, compromisso c'est l'engagement com o serviço do reino. avec le service du royaume. O terceiro pilar da dedicação Troisième pilier de la consécration, é a compaixão c'est la compassion pelos pour desfavorecidos. les défavorisés. Les défavorisés, merci. A compaixão pelos desfavorecidos. La compassion pour les défavorisés. Em Tiago 1, 27, Dans Jacques 1, 27,
Muitas pessoas aqui vão falar, estou comprometido com Deus. Beaucoup de gens diront que je suis engagé avec Dieu. Com que olho você olha o pobre? Avec quel œil que tu regardes le pauvre? Com que olho você olha aquela viúva? Avec quel genre de regard que tu regardes les veuves? Como você tem tratado aqueles órfãos? Comment tu traites les orphelins? Na tua família, Dans ta famille, na tua comunidade, na tua igreja. dans ta communauté, dans ton église? Como você tem tratado o seu próximo? Comment tu traites ton prochain? É Tiago 1:27. Jacques 1, 27, A Bíblia está dizendo, la Bible dit, Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Em Mateus 25, Dans Matthieu 25, 37 até 40, 37 à 40, conhecemos a passagem de Jesus. Naquele dia muitos me dirão: et nous connaissons les textes, Jésus dit que ce Jesus jour-là, il dirá, eu dira, tinha fome, ninguém me deu de j'avais comer. faim, personne ne m'a donné à manger. Tinha sede, ninguém me deu de beber. J'avais soif, personne ne m'a donné à boire. Senti frio, ninguém me deu de J'avais vestir. froid, personne ne m'a E eles fait. perguntam: quando é que nós fizemos Et isso? ils ont demandé E comment. ele diz: todas as vezes que vocês fizeram a um desses Il pequenos, a dit à chaque fois que vous allez faire à quelqu'un de petit, é a mim que vocês c'est fizeram. à moi que vous avez Esta fait. palavra é relacionada a Israel. Cette parole est relationnée Mas à vou Israël, tirar o contexto para mais je vais nós. prendre les contextes pour nous. Isso implica dizer o quê? Cela veut dire quoi? Não é possível amar a Deus Cela n'est pas possible d'aimer Dieu genuinamente chez nous e descuidar dos desfavorecidos. et de ne pas prendre soin des favorisés. Jesus queria dizer de uma Jésus voulait dire d'une autre manière, a maneira como você tratou a eles la manière par laquelle tu les as traités, é o reflexo de como você me trata. c'est le reflet de la manière que tu me traites. A maneira como você tratou aqueles pobres. La manière que tu as traité ces pauvres, Tem que ver os cristãos nas tu dois suas voir les casas. chrétiens dans leur maison, Os trabalhadores na les tua travailleurs dans empresa leur entreprise. vivem mal, recebem o salário atrasado. Ils vivent mal, ils Vivem reçoivent, péssimas condições. ils vivent dans les mauvaises conditions. Então isso me levou para o ponto 3. Cela m'amène dans le point 3a. O amor a Deus L'amour pour Dieu é confirmado pela decisão est confirmé par la décision do amante de l'amante de aliviar os fardos do amado. d'alléger le kilo de l'amant, de son amant, Ele falou. le fardeau. O amor é confirmado pela decisão do amante L'amour est confirmé par les décisions de l'amant de aliviar os fardos do amante. d'alléger le fardeau de son amante. Somente marido perverso Ce n'est qu'un mari perverse verá a sua esposa com fardo va voir son épouse avec des fardeaux e ele ficará indiferente. et il serait indifférent. Verdadeiro marido, Un véritable mari, quando a mulher tem fardo, lorsque la femme a des fardeaux, e ele vai ter que agir. il doit agir. A minha esposa foi atacada na saúde. La femme du pasteur a été attaquée à la santé Depois da vigília de sexta-feira, après la veillée du vendredi e eu com cansaço, et avec la fatigue qu'il avait. vi alguém que me fez acordar J'ai vu quelqu'un qui me fait réveiller a tremer. et elle tremblait. Falas por quê? Je dis pourquoi tu n'as pas parlé? Não quis te incomodar. Je ne voulais pas te déranger. Disse, tá bom, vamos para o hospital. Je dis on part à l'hôpital. Mas tu não vais assim. Mais tu ne vas pas aller comme ça. Vou te preparar. Je vais te préparer. Então, para preservar as orelhas do solteiro, vou explicar como que eu preparei a esposa. Pour préserver le O règne, HB, les HB. eu dei banho à minha esposa. Il a donné bain à son épouse. E dei banho. Il a donné bain. Dei banho às crianças. Il a donné bain aux enfants. E fomos para o hospital. Et on était allé à l'hôpital. Você não pode pretender amar genuinamente teu parceiro Tu ne peux pas prétendre aimer genuinement ta se partenaire você não é capaz de tirar os fardos. si tu n'es pas capable d'enlever les Quem fardeaux. não faz isso é um marido perverso. Qui ne fait pas cela est un mari pervers. Jesus tem necessidade. Jésus a des besoins. Tem outras órfãs, Il y a d'autres enfants, muitos órfãos, beaucoup d'orphelins que vivem sem pai. qui vivent sans père. E será que você já aliviou o fardo de Jesus? Est-ce que tu as déjà allégé le fardeau de Jésus? Tem muitas viúvas sem marido Il y a beaucoup de veuves sans mari que confiam em Deus. et qui se confient E en Dieu. Deus, para ajudar estas, Et Dieu pour l'un et deux
gostaria tanto de confiar com a sua mão. et aimerait se confier avec ta main. E tu não fazes isso. Et toi, tu ne fais rien. Eu estou a falar com propriedade. Je parle avec le prêtre Aqui no púlpito. ici de Dieu de la chair. Não existe ano eletivo Il n'existe pas aucune année em que o lective meu dinheiro não pode ir a favor dos que órfãos. mon argent ne peut pas aller en faveur des orphelins ou des veuves. Cada final do mês, Chaque fin du mois, da mesma forma que eu devo me preocupar com as propinas dos meus filhos, de la même manière que je me soucie pour les minérailles des tem uma enfants, lista de órfãos il y a une liste des orphelins que devem receber uma transferência. qui para as doivent propinas. recevoir un Tem transfert. uma lista de viúvas Il y a une liste des que veuves recebem mesadas como se o marido tivesse vivo. qui reçoit un argent comme si son mari était vivant. Isso me convidou para o ponto 3B. Cela m'amène au point 3b. O 3B diz o quê? Qu'est dit le point O 3b? amor L'amour é confirmado est confirmé pela decisão par la décision de contribuir de contribuer para a alegria do amado. pour la joie de son amour. O amor L'amour é confirmado pela decisão est confirmé par la de décision contribuir pela alegria do amado. de contribuer pour la joie de son amant. Deixa que haja algumas pessoas que vão dobrar joelho Ça, laisse que certaines personnes puissent se fléchir leurs genoux para dizer, Senhor, obrigado. pour dire que Seigneur merci. Porque ela é órfã, mas este homem não se envolveu comigo. C'est-à-dire qu'il est orphelin, mais cet homme n'a pas couché avec moi. Pagou as minhas propinas sem se envolver Il comigo. a payé les Minerva sans coucher avec moi. E me incentivou a servir a Deus na Et igreja. il m'a poussé de servir Dieu à l'église. Deixa que haja algumas viúvas. Laisse qu'il y ait puisse avoir certaines Este homem veuves. não me assediou. Il dit que cet homme ne m'a pas séduit. Mas do jeito que ele nos cuida como se fosse o meu marido vivo. De la manière qu'il prend soin de nous comme E si isso mon mari. incentivaria a mesma viúva para servir a Deus. Cela va pousser les mêmes veuves à Você servir Dieu. contribui para a alegria do amado. Tu as contribué pour la joie de l'amant. Irmão da igreja quer vir à igreja, não tem dinheiro de Un táxi. frère de l'église voulait venir à l'église, n'a pas Você l'argent de usa o transport. dinheiro de táxi para incentivar a Tu irmã a irmã a utilises servir a l'argent Deus. de transport pour pouvoir. Uma irmã da igreja quer servir a Deus, mas não tem roupa. Mais un frère et une sœur de l'église veut Você servir Dieu, escolheu mais n'a pas boas d'habits. roupas como se fossem suas para ajudar. Tu as pris les bons habits, c'est comme si c'était des habits. Quando eu fui nesta viagem do Congo, Lorsque l'apôtre était parti au voyage du Congo, encontrei no escritório algumas crianças finas j'ai trouvé les enfants à ao entrar a falar bom francês e ils inglês. parlaient un bon français et un anglais. E o pastor Marcelo me disse, esses aqui fazem parte do orfanato que eu tirei no leste do Congo. Il dit que ça, ils font partie de l'orphelinat Crianças que que j'ai fait. viram seus pais a serem enterrados. Et les enfants qui ont vu leur père, Crianças sem pai e mãe que o pastor adotou. les enfants qui n'ont pas père, qui n'ont E pas de quando mère, chegaram lá no Congo, lorsqu'ils arrivaient à Kinshasa, Deus disse para ele, Dieu a dit pour da lui, mesma forma que teus próprios filhos estudam em boas escolas, de la même manière que tes enfants étudient dans les bonnes você tem écoles, que pôr essas crianças também para umas boas tu escolas. dois mettre les enfants dans les Bilíngue. C'est-à-dire, Tem que ver as condições com que estão crescendo. tu dois voir les conditions que les enfants ont de grandir. É isso que eu estou a chamar o verdadeiro C'est cristianismo. ça que j'appelle le véritable Alguém ficará christianisme. motivado a servir a Deus. Quelqu'un serait motivé à servir Dieu Você ajuda com teu salvo. parce que tu aides avec ton crédit. Uma irmã quer se dedicar a Deus. Une servait se No consacrer mundo, para alguém lhe ajudar, ela deveria oferecer o seu corpo. dans le monde pour que quelqu'un puisse l'aider. Il doit Mas offrir você son em père. Cristo Jesus, Mais toi en Christ sem Jésus, se envolver com ela, você cuidou sans dela. coucher avec lui, tu as pris soin de lui. É isso que nós chamamos da dedicação. C'est ça que nous appelons la Você se consécration. tornou bolso de Deus, Tu es devenu le poche de Dieu, em que Deus consegue gastar como quiser. où Dieu parvient à dépenser Você comme se il veut. tornou a conta bancária de Tu Deus, deviens le compte bancaire em de que Dieu. Deus consegue fazer todos os tipos de movimento aqui, do Et movimento que que Ele Dieu quiser. peut faire de tout transfert comme il veut. O ponto 3C. Le point 3C, O amor l'amour é confirmado est confirmé pela sua decisão par sa décision de alimentar d'alimenter a paixão da sua amada. la passion de son amante, de son amour. O amor L'amour é confirmado est confirmé pela sua decisão par sa décision de alimentar d'alimenter a paixão da sua amada. la passion de son amour. Quando você ajuda a mãe da tua mulher, ela se sente mais segura. Lorsque tu aides la mère de ta femme, elle se sent en Quando plus você à l'aise. ajuda os irmãos da tua mulher, ela se sente mais segura. Lorsque tu aides le frère de ta femme, il se sent encore plus à É uma l'aise. outra forma de lubrificar
votre relation. à une autre manière de lubrifier votre relation. E aquilo será alimentado por uma nova paixão. Et cela va être nourri d'une nouvelle Quando passion. você cuida dos desfavorecidos, Lorsque tu prends soin des défavorisés, saiba que é uma outra avenida de dedicação. sache-les une autre voie de la consécration. Le culte termine, Você usa o teu combustível tu utilises ton licence para dar boleia a alguns irmãos pour da aider igreja. d'autres personnes de Isso l'église. é uma outra avenida da dedicação. C'est une autre voie de la O teu meio de consécration. transporte Ton moyen de transport serve para dar boleia a servos sert da pour igreja. aider d'autres É uma personnes de outra l'église. avenida da Et dedicação. notre moyen de la consécration, Isso é o ponto 3. c'est le point 3. Qual é o quarto pilar da Quel est dedicação? le quatrième pilier de la consécration? Qual é o quarto pilar da dedicação? Quel est le quatrième pilier de la consécration? A representação do reino La représentation du royaume na integridade. dans son intégrité. A representação do reino La représentation du royaume na integridade. dans son intégrité. Em 2 Coríntios 5, Dans 2 Corinthiens 5, verso 20, le verset 20, a Bíblia diz que nós somos embaixadores por Cristo. la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Embaixador é representante Un ambassadeur est un représentant da sua pátria de sa patrie numa terra estrangeira. dans un pays étranger. E eu gosto mais em Mateus 5, J'aime dans Matthieu 5, 14 até 16. 14 à 16, Mateus 5, Matthieu 5, 14 até 16. 14 a A Bíblia diz 16. que vós sois o sal da la terra Bible dit que vous êtes le sel de la terre e a luz do mundo. et la lumière du monde. Então, se o sal perder o seu sabor, Si le sel perd sa saveur, de que serve? que servirait-il? E se a luz então não Et resplandecer? si la lumière ne brille Isso pas? implica dizer o quê? Cela veut dire quoi? O papel do sal Le rôle du sel, é de alimentar a comida. c'est de nourrir O papel da lâmpada le rôle de la lumière, é de nos iluminar a c'est de nós. nous éclairer à nous. Dedicado a Deus Consacré à Dieu não tem permissão de viver para si mesmo. n'a pas la permission de vivre pour soi-même. Dedicado a Deus Consacré à Dieu não vela só pelo seu próprio ne interesse. feuille pas sur ses intérêts. Ele vê primeiro os interesses Il dos fait outros. aussi pour les intérêts des autres. Aponta comigo o ponto 4A. Note le point 4a. O 4A diz o seguinte: Le o 4a, verdadeiro amor le véritable amour é confirmado pela paixão est confirmé par la passion de trazer honra ao seu amado. d'apporter l'honneur pour son amour. O verdadeiro amor Le véritable amour é confirmado pela paixão est confirmé par la passion de trazer honra ao seu amado. d'apporter l'honneur à son amour. Imaginemos agora, vou te falar, apóstolo, a tua mulher está muito mal vestida. Et imaginez, on dit que l'apôtre avec ta femme est mal vêtue. A vergonha não é só para ele, também para mim. La honte, ce n'est pas tout simplement pour elle, mais Ela aussi quem pour moi. ama verdadeiramente Qui aime véritablement, vai querer trazer honra ao seu amado. il va vouloir apporter l'honneur à son amour. Se você ama verdadeiramente o seu amado, Si tu aimes véritablement ton amour, você vai querer trazer honra na sua vida tu vas vouloir apporter l'honneur dans sa vie através do seu caráter. au travers de son caractère. Imagina todo mundo, aquela mulher é assim, é vergonha do marido. Et imagine tout le monde dit que la femme est comme ça. Hoje eu estou a te falar, avisa a tua mulher. Et avise à ta femme, avise sur ta Quer femme. dizer, é uma vergonha quando a tua mulher não tem caráter. C'est-à-dire que c'est une honte lorsque É ta femme uma n'a pas de vergonha caractère. quando você, como filho de Deus, não tens caráter. Et c'est une honte lorsque c'est comme No toi, lugar de fils de Dieu, serviço, você é fofoqueiro como ele. à l'endroit des services, No tu lugar es de serviço, você é fornicador também como ele. à la place du service, tu es un Estás a fornicateur. trazer reprovação e vergonha no caráter de Deus. C'est-à-dire que tu apportes la honte pour le royaume de Dieu. Aleluia. Você não pode alegar ser dedicado a Deus Tu ne peux pas dire que tu es consacré à Dieu se a sua vida for uma vergonha para o reino. si ta vie est une honte pour le royaume. Todo mundo sabe que você bebe. Tout le monde sache que tu bois. C'est que tu Me bois. contaram uma história On m'a relaté une histoire do irmão que frequentava a igreja d'un frère qui fréquentait l'église. e que depois deixou de frequentar a igreja. Ensuite, il a cessé de fréquenter l'église. Esse irmão foi num sítio Et ce frère, il est parti dans un endroit. e ele disse: aqui estou num lugar escondido. Il a dit que je suis dans un endroit caché. E encomendou algumas tigras dele. Et il a commandé certains tigres. Foi um lugar bem escondido. L'endroit bien Sem caché. saber que este irmão foi responsável da igreja. Sans savoir que le frère était responsable de l'église. Afinal de contas, tinha casal da igreja Il y avait que un couple de havia l'église mudado também no mesmo quintal. qui avait changé aussi, qui avait changé E o l'endroit. irmão com as tigras dele. Le frère avec ses tigres. As irmãs, o casal, quando abriram, viram, a irmã disse: irmão, a paz do Le Senhor. frère, Ei! il a dit que la paix du Seigneur. Aqui não é uma paz, mas aqui não vem uma paz. Et c'est-à-dire que c'était la paix, mais cela n'a pas venu avec la paix. Cela a enlevé toute la paix.
queria se vingar com as tigres. Le frère voulait se venger Mas avec só les tigres. recebeu um chicote da paz que o Senhor acabou Il a com ele. reçu un fouet de la paix. Pessoas que trazem vergonha ao nome do Senhor. Des gens qui apportent la honte au nom du Seigneur. Através do seu caráter. Au travers de leur caractère. Aleluia. Amen. Avisa a tua mulher. Avise à ta Avisa a tua mulher. avise à ta femme. Muitas mulheres trazem vergonha ao marido. Beaucoup de femmes apportent la honte à Muitos leur mari. maridos trazem vergonha à mulher. Beaucoup de maris apportent la Muitos pais honte. trazem vergonha aos filhos. Beaucoup de pères O apportent teu la filho honte. já é adolescente. Ton enfant est A adolescent. contar ao filho que o teu pai se mijou nas roupas. Et on a dit que ton père a Que fait. vergonha. Quelle honte. É a mesma coisa. C'est la même chose. É uma vergonha. C'est une honte Quando você não tem caráter. lorsque tu n'as pas de caractère. Tem moços que vai fazer aonde? Il dit que tu vas où? Eu vou à igreja. Oh, je vais à l'église. E os miúdos que ficam na ponta da Et les jeunes garçons qui disent, aquela oui, porta. ah, c'est Oh, toi. é o chá. Oh, É o chá. Agora está te falar você Il te parle. com a tua Bíblia. C'est-à-dire que toi, Eles tu vas avec estão ta a Bible. rir da tua Bíblia. C'est-à-dire qu'ils ont de se moquer de ta Temos Bible. irmãos quando os ímpios tiverem te rir bem mal. Et le frère, lorsque les païens te voient, dit, hi, Porque chá, parce que déjà, chá. 4B. 4b, O verdadeiro amor le véritable amour é confirmado pela sua decisão est confirmé par sa décision de se identificar publicamente com seu amado, de s'identifier publiquement avec son amour, especialmente no caráter. spécialement sur le plan du O caractère. verdadeiro amor Le véritable amour é confirmado pela sua decisão est confirmé par sa de se décision identificar publicamente com de seu amado, s'identifier publiquement avec ton amour, especialmente no caráter. spécialement avec sur les caractères. Você se identifica. Si tu t'identifies, Quem disser só uma fé é o fulano. les gens vont voir, c'est Hoje me X. chama Lucia de Madame Ekana. Et on appelle Lucia des Toda a falha do caráter da Lucia é atribuída ao Júnior Ekana. C'est-à-dire que tous les échecs qu'il aura est attribué à moi. Se você realmente ama sua esposa, Si tu aimes réellement ton épouse, você não vai ter vergonha de apresentá-la. tu n'auras pas honte de le présenter. Mas tem muitos filhos de Deus Il aqui. y a beaucoup des enfants de Deus Dieu. ainda tem vergonha de te apresentar. Dieu a la honte de te présenter. Porque você é tão carnal, como é que ele vai te apresentar na Parce tua que tu es geração? tellement charnel. Você é tão aventureiro, como ele vai te Tu es apresentar? un aventurier. Como é que ele vai te dar aquele carro? Comment il va te donner la charge? Quem será exaltado quando você vai ocupar aquele carro? Qui sera exalté lorsque tu auras à occuper la Muitos charge? filhos de Deus trazem vergonha ao nome do Senhor. Beaucoup des enfants de Dieu apportent la honte au nom du Seigneur. É da igreja. Il est d'église. Nada. É da igreja. Il n'est pas de E l'église. eu me lembro se uma das coisas que me impedia de frequentar a igreja era o comportamento de uma das nossas tias. C'est-à-dire que c'est le comportement de l'une de nos tantes. Na hora de lavar a louça, Au cantava moment coisa de louvor. de Mas o comportamento te dá desgosto de ir à igreja. C'est-à-dire que ça donne Se fosse des assim, Si c'est comme eu ça, nunca mais irei moi nessas je igrejas. n'irai Nunca irei pas. nessas igrejas. Jamais je n'irai à l'église. Quantas pessoas aqui tiveram desgosto de Combien frequentar a de gens qui ont igreja? eu le dégoût Por d'aller causa dos nossos au travers comportamentos. de nos comportements? Você roubou, Tu as volé, você burlou, tu as escroqué, você mentiu, tu as menti, roubaste o marido tu as volé alheio, les maris roubaste d'autrui, o namorado do tu as outro, volé les com copains de pretexto de evangelização. Quando estás aí para evangelizar, evangeliza mesmo, já? Lorsque tu pars à l'évangéliser, tu vas même évangéliser. Aleluia. Quando o homem não se orgulha de si no namoro, Lorsque l'homme ne sent pas ta fierté dans le moment de copinage, isso implica dizer que estás arriscando o teu destino com ele. c'est-à-dire que tu risques ta destinée avec lui. Como é que você vai arriscar? Comment tu vas risquer cela? Ele tem vergonha de si. Il a honte de toi. É uma assinatura para o desastre. Né? C'est une signature pour les désastres. Nós devemos chegar a uma fase On doit arriver dans un niveau em que Deus não tem vergonha de nos apresentar où Dieu n'a pas honte de nous présenter na nossa geração. dans notre génération. Fizeste um negócio com alguém, Tu as fait des affaires avec quelqu'un, houve um contratempo. il y avait un contretemps, Aceita você perder o dinheiro, mas paga o dinheiro accepte desse de homem. perdre de l'argent Porque pour os être... simples para eles o dinheiro é um Deus. Parce Paga. que pour les païens, pour eux, l'argent c'est Dieu. Não toque na mulher do outro. Ne touche pas à la femme d'autrui. Não comece a olhar com um olhar sedutor o marido do Ne outro. commence à regarder avec une manière pour séduire le mari de É l'autre. marido alheio, não é C'est teu. le mari de l'autre personne. Mulher alheia. Ei! Falta de caráter. Manque de 4C. caractère. 4C. O verdadeiro amor Le véritable amour é confirmado pela sua decisão est confirmé par sa décision de nunca representar mal de ne jamais représenter mal ou deturpar o seu amado. ou de tromper son amour. De nunca representar mal. De ne jamais lui représenter mal. Quantas pessoas, tem algumas pessoas que deixaram de
nossas Et il igrejas y a beaucoup de gens qui ont cessé de fréquenter nos églises por causa dos nossos maus à caracteres. cause de nos mauvais caractères. A irmã começou a frequentar a igreja com o marido dela. La sœur a commencé à fréquenter l'église avec Mas son você, mari. quando o culto terminava, parece que as tuas antenas, porque nós ali Mais estamos toi, lorsque ligados. les kills terminaient, Você só quis c'est comme si- conversar mesmo só com o marido ali. c'est-à-dire que la conversation, ça donnait du bien avec l'autre. Temos irmãos, se está a falar com o marido ali, Il y parle, c'est-à-dire abriu esse botão. Il a ouvert esse Abriu também. qu'il a ouvert, Já me fala a paz do il Senhor. dit Ah, se la paix você du quer paz. Seigneur. Não, você não quer paz. Tu ne veux pas la paix. Não, não quer paz. Tu n'aimerais pas la paix. Você deve fazer tudo Tu dois faire tout para que as pessoas saibam que você pertence a Jesus. afin que les gens puissent Não savoir que tu representa appartiens. mal o seu Criador. Ne représente pas mal ton Créateur. Vou parar no ponto 5. Je vais m'arrêter au point 5 São 10 pontos. parce que ce sont 10 points. Ei, não, tem muita matéria. Deixa eu só avançar. Ponto 5. Le point 5, Atitude de adoração. l'attitude de l'adoration. Atitude de adoração. L'attitude de l'adoration. Em Salmos 100, verso 4, Dans Psaume 100, verset 4, a Bíblia diz: entrei pelas portas la Bible dit entrer par des portes com ação de graça, avec action de pelos grâce, seus atos par vie, com gratidão. avec action de grâce. 5A. 5A, A dedicação la consécration sempre provocará va provoquer toujours a apreciação. l'appréciation. Uma pessoa dedicada Une personne consacrée sabe apreciar. sait apprécier. Você sabe, Tu sais, a ingratidão l'ingratitude sempre nos afastará da presença nous de Deus. éloignerons toujours de la présence de Dieu. Cada relação, Chaque relation, toda relação chaque relation é alimentada est nourrie pela gratidão. par la gratitude. Quando a mulher já não consegue reconhecer os bem-feitos do marido, Lorsque le mari ne parvient pas, quando la femme o marido não consegue reconhecer os bem-feitos da lorsque mulher, le mari ne parvient pas à reconnaître esta le bienfait de la femme, esta relação não tem vida. c'est-à-dire que cette relation n'a pas É por d'avis. isso que eu disse, a dedicação C'est pour ça que je dis que la consécration sempre será caracterizada pela apreciação ou a gratidão. serait toujours caractérisée par l'appréciation ou la Aprenda a gratitude. dizer obrigado. Apprends à dire merci. Obrigado por fazer parte da minha vida. Merci de faire partie de ma vie. Obrigado por entrar na história Merci da minha vida. d'entrer dans l'histoire de ma vie. Agradeça a Deus também. Remercie aussi Dieu. Não vamos ver só o que nos falta. On ne va pas voir tout ce moment Vamos qui nous ver o manque. que Deus já nos On concedeu. va aussi voir ce que Dieu Será que nous a podemos donné. aplaudir esta tarde a Deus por tudo que Ele nos deu? Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour tout ce qu'il nous a donné? Ponto 5B. Le point 5, Uma relação de qualidade une relation de qualité sempre foi caracterizada com a gratidão. a été toujours caractérisée avec la Uma gratitude. relação de qualidade Une relation de qualité sempre foi caracterizada com a gratidão. a été toujours caractérisée avec la gratitude. Quando você vê relacionamento dinâmico, Lorsque tu vois une relation dynamique, você vai notar que ali há respeito e gratidão. tu vas noter que là-bas, il y a du Que Deus respect et la cuida os nossos gratitude. relacionamentos. Que Deus trata as nossas Que relações. Dieu traite nos relations. Que haja respeito e gratidão. Qu'il y ait le respect et la Se gratitude. você realmente conhece a Deus, Si tu connais réellement Dieu, a apreciação será um fluxo na tua vida. l'appréciation serait un flot A dans ta vie. apreciação será um fluxo contínuo na sua vida. L'appréciation serait tout, ça va Você não vai couler começar dans a ta ver só vie. coisas que te faltam. Si tu commences à voir Porque quelque quando chose qui te Satanás quer manque, te afastar de Deus, lorsque le diable veut t'éloigner de Dieu, ele vai te dizer: podes beber. il va te dire, tu peux Afinal boire. de contas, você não sabe Deus não te ama. Tu ne sais pas que Dieu ne Você t'aime te pas. falta marido com a tua idade. Ça te manque un mari Te avec falta ton âge. emprego. Ça te manque Deus não te l'emploi. deu dinheiro. Dieu ne te donne pas Começa a l'argent. apresentar a Deus o que já Il tens. commence à présenter à Dieu ce que tu n'as pas. Ele te diz que não tem dinheiro para Il a dit alimentar que teus tu n'as filhos. pas l'argent pour nourrir tes Mostra a enfants. Satanás que pelo menos você tem filho. C'est-à-dire que nous, avec Tem les bilionário atrás de filho, não tem filho. il y a não tem des dinheiro gens para qui sont chorar des em millionnaires sans casa. enfants. Agradeça a Deus porque tem alguém que te chama papá, Ah, mamãe. remercie Dieu parce que É um quelqu'un t'appelle motivo para papa, dizer maman. obrigado ao C'est Senhor. un sujet de remercier Dieu. Você tem parceiro. Tu as un partenaire. Agradeça a Deus. Remercie Dieu. Tem mulher mais bonita do que tu. Tu Nunca as te une disseram femme te amo. tu as Aí une vai femme ter plus que belle você que se toi. olhar no espelho. Será que Il eu se sou regarde, feia ou bonita? est-ce que je suis? Mas já tem, você tem alguém que diz boas coisas todos os Mais dias. toi, il y a toujours des gens qui te disent Agradeça a Deus. remercie Dieu. Aleluia. Qualquer relação
N'importe quelle relation qui caresse de valorisation, qui manque la valorisation, já está na depreciação. il est dans la dépréciation. Qualquer relação N'importe quelle que relation carece de qui valorização, manque la já valorisation, está na depreciação. il est dans la dépréciation. Amados em Cristo Jesus, Bien-aimé dans le Seigneur, o nome do seu amante le nom de son amour acabará sempre com uma canção na sua boca. finira toujours avec comme une chanson dans ta bouche. O nome do seu amante Le nom de ton amour acabará sempre como uma canção na sua finira boca. toujours comme une chanson dans ta Se bouche. verdadeiramente você ama Deus, Si réellement tu aimes Dieu, o nome do teu amante le nom de ton amour acabará como uma canção na sua finira boca. toujours comme une chanson dans ta bouche. Me ama, canta-lhe, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. 6. 6. A fome da palavra. La fin de la parole. E uma pergunta que eu gosto de fazer. Une question que j'aime beaucoup poser. Desde as meia-noite até a presente hora, Depuis 0h jusqu'à ce moment, quem leu a Bíblia? Não estou a falar de meditar, pelo menos só a leitura. qui a lu la Bible depuis 0h jusqu'à cette heure? Muitas das vezes, antigamente, as pessoas, quando nós pertencemos à igreja católica, Lorsqu'on était à l'église catholique, deixávamos os padres ler a Bíblia para nós. on laissait le padre de lire la Bible pour nous. E a tristeza hoje em dia, Et la tristesse de nos jours, nós temos muitos cristãos que deixaram os pastores ler a Bíblia para eles. et on a beaucoup de chrétiens qui ont laissé les É pasteurs por isso lire que la eu Bible falei pour da eux. fome. C'est pour cela que j'ai dit de la fin. A fome da palavra. La fin de la parole. 1 João 5, 1 Jean 5, 2 até 3. 2 à 3. 1 João 5, 2 até 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos o seu mandamento, a sua palavra. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, a sua palavra. E os seus mandamentos não são pesados. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas punissables. O amor de Deus consiste em guardar a sua palavra. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. E os seus mandamentos, a sua palavra não são pesados. Ses commandements ne sont pas pénibles. 6a. 6a. Amar a Deus Aimer Dieu, é amar a sua voz. c'est aimer sa voix. É impossível você pretender amar alguém Il est impossible que tu prétends aimer quelqu'un sem amar a sua voz. sans aimer sa voix. Eu vou confessar algo hoje. Je vais confesser quelque chose aujourd'hui. Quando eu me apaixonei, pastor Hashem, Lorsque l'apôtre s'est pela mama passionné, terma, na altura tínhamos o saldo da zero. Não sei se ainda existe. dans les temps, on avait le crédit de 0R. Quando amei, meus irmãos, Lorsque l'apôtre a aimé, eu que costumava orar das meia-noite até 5 horas. l'apôtre qui avait l'habitude de prier de 0R Agora à 5 ligava heures, das meia-noite até 3. il appelait de 0R à 3 combater heures. a minha vida de oração. Il dit que la certitude Porque combat la vie de o prière. amor te leva a ela também. Et l'amour E t'amène o à meu aimer sa dia me voix. contou, os seus pais lhe chamaram. Et un jour, ses parents lui appelaient dit, Disseram, minha filha, Ma o filha. pai e a mãe disseram, casa gostar de alguém. il a dit que tu aimes quelqu'un. Os pais perguntaram para ele, Ses parents lui ont Il a dit, demandé. non, papa. Il dit non, papa. casa gostar de alguém. Il a dit que tu aimes Como quelqu'un. nós ouvimos sempre que você fala de noite. Et on écoute. É impossível você amar Il est impossible d'aimer sem amar a voz do teu amor. sans aimer la voix de Como é possível você pretender amar a Deus sem amar a sua voz? Comment est possible que tu aimes Dieu sans aimer sa voix, Sem amar a sua palavra. sans aimer sa parole, Sem amar a sua carta de amor. sans aimer sa carte de sa lettre d'amour? Todos os dias Deus te envia uma carta de amor. Tous les jours, Dieu t'envoie une lettre d'amour. Imagina quando você se apaixona por alguém. Imagine lorsque tu es 5 horas passionné de ele quelqu'un. envia uma mensagem romântica. Il t'envoie un message E depois romantique. quando vão ver os dois bens aí do WhatsApp, você recebe já leu. Lorsqu'on va t'envoyer un emoji Irmão, là-bas, tu as quando dit. tu amas, Lorsque tu aimes, ninguém vai te cobrar. personne ne va te Mas demander. o fato de termos muitos filhos de Deus que não vão atrás da palavra é porque o amor não existe. no Le nosso fait d'avoir coração. beaucoup d'enfants de Dieu qui n'aiment pas la parole, c'est la preuve qu'il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas Eu Dieu. quero perguntar aqui para todas as Je vais irmãs. le poser avec les frères. Imagina tu não gosta de alguém. Alors tu n'aimes pas quelqu'un. Quando ele te liga, a Lorsqu'il sua voz te t'appelle, irrita, sim ou não? sa voix ne te... Irrita bem Maria. E depois se só perceber, esse som me irrita. Ça nuit beaucoup. Ah, estás a ouvir? Dá vontade de desligar o telefone. Então, Isso tudo por quê? Porque isso é por quê? tu não amas. Parce que tu n'aimes pas. Mas se amar,
Ah. Moi, ça dit, il faut t'accompagner. Il dit que hey, je vais Il t'accompagner. faut t'accompagner. Il va t'accompagner à ma bosse. Et il dit, moi aussi je vais t'accompagner. Moi aussi je vais Quel est le temps de s'accompagner, s'accompagner de moi, je vois la liberté. Sauf en libre. Alléluia. Amen. Amar à bien. Aimer quelqu'un. Si la voix de sa soeur commence à t'irriter, Si la voix de cette personne commence à t'irriter, quel est votre nom à âme? c'est-à-dire que si la voix de cette personne commence à t'ennuyer, tu n'aimes pas. L'amour pour Dieu Uma paixão pela sua voz, est une passion pour sa pela voix, sua carta de amor. pour sa lettre d'amour. E você sabe que essa pessoa te ama. Et tu sais que cette personne t'aime. 6B. 6B. Sempre que seu amor pela palavra começa a morrer, À chaque fois que ton amour pour la parole commence à mourir, então a sua dedicação também começa a morrer. alors ta consécration aussi commence à mourir. Sempre que seu amor pela palavra começa a À morrer, chaque fois que ton amour pour la parole commence à mourir, a sua dedicação também começa a morrer. ta consécration aussi commence à mourir. Tem muitos filhos de Deus que são mal nutridos Et il y a espiritualmente. beaucoup des enfants de Dieu qui mangent tellement mal. Você sabe por quê? Tu sais pourquoi? Se fisicamente não me alimentar, Si physiquement je ne me mange pas bien, eu vou ficar desidratado. je serai déshydraté, Posso desmaiar je peux piquer une crise e depois morrer. et je peux mourir. A falta de alimentação. Manque de nourriture, Kwashiorkor. corps. E nós temos muitos filhos de Deus On a beaucoup des enfants de Dieu que sofrem de malnutrição espiritual. qui sont des cochocos É spirituels. por isso que quando a tentação vem, já caíste há muito Lorsque tempo. la tentation vient, E hoje em dia o Satanás que nos quer nos tentar. Nos meteu o TikTok, nos Não, meteu o WhatsApp, TikTok, dentro do WhatsApp. Facebook também nos meteu real. Aí tem alguns vídeos, terreno como não você vai assistir. c'est-à-dire qu'il y a les stories, il y a certaines choses que tu dois toujours suivre. Quer dizer, a tentação já não está à porta da tua casa, a tentação está em todo lugar, num telefone que carregas. C'est-à-dire que la tentation ne plie dans la porte de ta maison, mais dans ta Tem main. que ser suficientemente alimentado na palavra Tu dois être suffisamment nourri dans la parole para poder resistir às tentações de pour Satanás. pouvoir résister aux tentations de O que, é que Dieu. acontece com os crentes? Qu'est-ce qui arrive aux chrétiens? Nós chamamos as promessas de Deus, Nous aimons les promesses de Dieu, reivindicamos as promessas de nous Deus revendiquons les promesses de e Dieu pulamos os mandamentos de et nous Deus. sentons les commandements de Dieu. Enquanto é a mesma boca que fala, Pendant que c'est la même bouche qui parle, da mesma forma que nós devemos ter fé nas promessas de Deus, de la même manière que nous devons avoir la foi pour les promesses de Dieu, devemos estar pronto a obedecer aos mandamentos de Deus, de la même manière nous devons être prêts pour obéir aux commandements de Dieu. porque é a mesma boca que fala. Parce que c'est la même bouche qui parle. Quando o teu amor pela palavra começa a morrer, Lorsque ton amour pour la parole commence à mourir, a dedicação também morre. la consécration aussi commence à mourir. Eu vos garanto, Je nous garantis, como um estudante da palavra, comme un étudiant de la parole, todos os dias que eu me encontro diante da palavra, tous les jours que je me trouve devant la parole, descubro algo novo que eu não aprendi na teologia. je trouve quelque chose de nouveau que je n'ai jamais appris Porque dans la a Bíblia théologie. está cheia de riquezas. Parce que la Bible est remplie de richesses. Alimenta o teu ser interior Nourrit ton être intérieur para resistir às tentações, pour résister aux tentations, para te dar rema, uma palavra certa, pour te donner un rhéma, une numa bonne parole. geração em desespero. Dans une génération, il y a Muitas pessoas beaucoup de estão gens, vivendo a frustração. beaucoup de gens vivent dans le Hoje em dia, désespoir. para ter fé nessa geração, Aujourd'hui, pour o avoir la mundo foi, tem la tudo para foi, nos fazer perder a fé, a le esperança. monde a tout pour nous faire perdre Nos l'espoir. mostra todas essas Il nous impossibilidades. montre toutes les impossibilités. Quantos jovens aqui em Angola estão a se fazer pacto com Satanás? Combien de jeunes ici en Angola qui font des Quantos pactes estão avec le metidos na diable? maçonaria? Combien se montent dans la Quantas fausse foi? moças estão na macumbaria? Combien se mettent dans le É porque fétichisme? a sociedade nos obriga a não crer. Parce que la société nous oblige de ne pas E a Bíblia croire. pergunta quando o filho do homem virá. Et la Bible demande lorsque le Fils de Será l'homme que ele viendra, achará fé na terra? est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? O ponto 7. Le point 7, A paixão pelas almas. la passion pour les âmes. Isso é o sétimo pilar da dedicação. C'est le 7e pilier de la consécration. A paixão pelas almas. La passion pour les âmes. 1 Coríntios 9, 1 Corinthiens 9, verso 16. le verset 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Me é imposta, querendo como não, eu devo anunciar o Si evangelho. j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tem muitos que vivem debaixo de uma maldição
Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la malédiction parce qu'ils n'annoncent pas l'évangile. E por não anunciar o evangelho na tua casa, na tua rua, na tua família, na tua escola, na tua empresa, há uma maldição. Por ser contagiosa, você contamina tua mulher, teus filhos, teus parentes com essa maldição. Parce que tu n'évangélises pas dans ta maison, dans ton école, dans ta famille, sur tes enfants, il y a une malédiction qui t'accompagne. Porque me é imposta esta obrigação. Parce que la nécessité m'est imposée. Quem na tua empresa vai dizer que eu me converti por causa de Qui dans ton entreprise, là où tu travailles, dira que moi na je tua suis escola, converti. alguém vai me dizer por causa deste homem que eu me converti. À ton école, que quelqu'un dira que non, à cause de cet homme que je me suis converti. Fui para Uambo L'apôtre est parti à e Wam. encontrei servo de Deus. J'ai trouvé un serviteur de Tinha Dieu. filho que estamos enquadrando. Et un enfant que E nous esse sommes en homem train de Deus d'encadrer. é procurador. Et cet homme était procureur. Eu gosto muito dele, é procurador cristão. Il est un procureur chrétien. E quando vinha me procurar no hotel, Lorsqu'il était venu chercher l'apôtre, eu perguntei para ele o que te levou a te converter. qu'est-ce qui t'a amené à te Ele convertir? disse, nós tivemos colega, On avait un collègue, depois da sua conversão, après sa conversion, ele fez voto a Deus. il a fait un fait à Dieu. Ele disse para Deus, todos os meus colegas do ensino primário e secundário, Il a dit tous mes collègues de l'enseignement, Senhor, eu vou levar a ti. et je vais les amener à E toi. ele começou a caçar todos os antigos colegas. Il a commencé à Ele disse, chasser tous o les dia anciens que nos collègues. encontramos, Les jours qu'on s'est trouvés, quando me falou, lorsqu'il m'a a parlé, palavra me tocou. la parole m'a E touché. hoje em dia ele é um Et evangelista. aujourd'hui, il est un évangéliste. Tem pessoas que não fazem só voto para ter casa, carro. E aí- As conquistas dele não é só casa, carro, terreno. Não, almas Il y a perdidas. des gens qui ne font pas leur conquête, ce n'est pas que les voitures, les maisons, d'autres choses, mais les âmes du Seigneur. Esta semana estamos numa campanha de evangelismo. Cette semaine, nous sommes dans les campagnes Você quer d'évangélisme. retirar a maldição da tua casa e da Tu sua aimerais família? retirer la maison de Vai ta maison? evangelista conosco. A partir das 16 horas estamos Viens aqui. évangéliser avec nous à partir des Se você 16 não heures. tiver tempo, onde estiveres, traga uma alma na casa do Si tu Senhor. n'as pas le temps, là où tu es, amène une âme dans la Aponta maison du comigo, Seigneur. por favor, o 7A. Et l'autre, c'est là, le 7A. Amar a Deus Aimer Dieu, é amar a sua paixão. c'est aimer sa passion. E a sua paixão Et sa passion, são as almas perdidas. ce sont les âmes perdues. Amar a Deus Aimer Dieu, é amar a sua paixão. c'est aimer sa passion. E a sua paixão Et sa passion, são as almas perdidas. ce sont les âmes perdues. É como se fosse marido, né? C'est comme un mari. Você quer agradar a tua mulher. Tu aimerais faire plaisir à ta No femme. dia dos namorados, Le- você vai querer, todos os amantes já estão se preparando. Você vai querer levar a tua amante onde mais gosta. Tu aimerais lui amener là où il aime. Você vai querer fazer o que mais gosta no dia do seu Tu aniversário. aimerais lui faire quelque chose le jour de son Se anniversaire. você quiser fazer algo que Deus mais gosta, Si tu aimerais faire quelque chose que Dieu aime le plus, são as almas perdidas. ce sont les âmes perdues. Você pode orar a favor de cego que retoma a vista, não haverá festa lá no céu. Tu peux prier pour quelqu'un qui est aveugle, il n'y aura pas la fête au ciel. Você pode orar a favor de paralítico, não haverá festa lá no Tu céu. peux prier pour un paralytique, il n'y aura pas la fête O au ciel. pior, você pode ressuscitar morto, não haverá festa lá Le no pire céu. encore, tu peux rester un Mas mort, il se n'y aura pas. você ganhar uma alma, Mais si tu gagnes une haverá âme, festa lá no céu. il y aura la Então, fête au amado, ciel. igreja capa, Et l'église casse. vamos provocar festa lá no céu durante esta Nous semana. allons provoquer O la fête coração au de ciel. Deus está sangrando Le cœur de Dieu saigne a favor das almas perdidas. à la faveur des âmes perdues. Deus não tem outra boca se não for a Dieu tua n'a pas boca. une autre bouche. Deus não tem outros pés se não for a teus Dieu pés. n'a pas l'autre pied, c'est Deus les não tem pieds. outra mão se não for a tua mão. Dieu n'a pas l'autre main, c'est les pieds. Levante, irmão. Lève ton frère. Levante, irmão. Lève-toi, Vamos Seigneur. atrás de almas perdidas. On va aller derrière les âmes perdues. Segundo Pedro 3, Selon 2 Pierre 3, verso 9. verset 9. Segundo Pedro 3, 9. Segundo Pedro 3, verso 9. 2 Pierre 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns até por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a Le arrepender-se. Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Ele não tarda. comme quelques-uns le croient, Muitos estão pensando que Jesus disse que vai voltar, até agora não está voltando mais nada. il use de patience envers vous, Aham. et ne voulant pas qu'aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Deus não quer que ninguém pereça na tua família. Dieu n'aimerait pas que tu puisses périr É dans por ta isso que Jesus famille. ainda não voltou. C'est pour cela que Jésus n'est pas encore Você revenu. não ficaria feliz por saber que no último dia teu pai está no inferno. Et tu ne seras pas erré lorsque pour A savoir que tua le mãe dernier está jour no ton père, inferno. Você não ta ficaria mère est feliz. en enfer. Tu ne seras pas erré. Há uma irmã que falou para mim, Il y a une sœur qui a parlé Conseguir avec la viager. femme. Il a parvenu à se voyager. encontrava em Lisboa. Et il s'est trouvé à Lisbonne. Ela pregou o evangelho. Il a prêché Seus pais l'évangile. receberam Jesus. Et ses parents ont Os seus reçu pais se Jésus. encontravam em Lyon, em França. Et ses parents s'est trouvé en A Lyon, en irmã, France. serva de Deus, foi até França para batizar os
dos pais. Et la sœur A est partie jusqu'à France pour baptiser Será que ses isso parents. também são preocupações para nós? Est-ce que c'est là aussi c'est Saber se o teu pai já se converteu, a tua de mãe, savoir teus irmãos. ta mère ou ton père, tes frères, Saber se na tua casa mesmo há pessoas que confessam de Jesus. savoir si dans ta maison il y a des gens qui confessent Jésus. A paixão, o que mais Deus gosta são as almas. Ce que Dieu aime le plus, ce sont les âmes. Você disse, eu estou a orar, Deus não está fazendo nada para mim. Deus também te olha, você também não faz nada para mim. Et tu dis que je prie que Dieu ne fait rien Você é pour moi. muito Dieu se te regarde, egoísta. tu ne fais aussi Você rien. só pensa em ti. Tu penses qu'à toi, Você não faz nada pela sua obra. tu ne fais rien pour l'œuvre du Você Seigneur. não se preocupa com a sua alma. Tu ne te soucies pas pour les Você âmes. vem sozinho na Tu igreja. viens toujours seul à Achas l'église. que isso é o plano de Tu Deus? crois que c'est le plan de Dieu? Não, Non. 7B. 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 Amar a Deus Aimer Dieu, é eliminar a sua dor c'est éliminer sa douleur e estabelecer o seu prazer et établir son plaisir através da au evangelização. travers de l'évangélisation. Eu vou repetir. Je vais répéter. Amar a Deus Aimer Dieu, é eliminar a sua dor c'est éliminer sa douleur e estabelecer o seu prazer et établir son plaisir através da au evangelização. travers de l'évangélisation. Quer dizer, se existe algo que cure a Deus, S'il y a quelque chose que Dieu aime beaucoup, são as almas perdidas. ce sont les âmes perdues. Deus fica muito feliz. Dieu est tellement heureux. Você quer assegurar as tuas bênçãos de Tu 2024? aimerais assurer tes bénédictions en 2024. Você quer agradar a Deus de uma forma particular este Tu ano? aimerais plaire à Dieu Você d'une quer manière fazer particulière. repouso em todas as áreas da sua vida? Tu aimerais avoir les réponses dans tous les domaines Vamos de ta amar a vie. Deus através da On evangelização. va aimer Dieu au travers de Tenha uma paixão l'évangélisation. de almas perdidas. Aie une passion pour les âmes perdues. Todos os dias agora estou a determinar evangelizar. Tous les jours, je me suis déterminé à évangéliser. Eu devo evangelizar. Je dois évangéliser. Não é para encher a igreja. Ce n'est É pas na pour, minha própria conta. c'est pour ma propre compte. 7C. 7C. Amar a Deus Aimer Dieu, é executar a sua missão. c'est exécuter sa mission. Amar a Deus Aimer Dieu, é executar a sua missão. c'est exécuter sa mission. Mateus 28, Matthieu 28, 18 até 19. 18 à 19. Jesus diz, ide. Jésus dit allez. Ele não diz assentai-vos. Il n'a pas dit asseyez-vous. Ele diz, ide. Il a dit allez. A igreja deve sair. L'église doit sortir. A igreja não deve sentar. L'église ne doit pas s'asseoir. A igreja deve sair. L'église doit sortir. Fazei de todas as nações meus discípulos. Faire de toutes les nations mes disciples. Nós devemos ter sonho em que devemos tornar Angola discípulo de Jesus. Et nous devons faire qu'Angola pour devenir les disciples de Jésus. E você sabe a palavra grega significa o quê? Tu sais que le mot grec veut dire quoi? A palavra grega para dizer fazer significa colonizar. Le mot grec veut dire faire veut dire coloniser. Você sabe como é que os colonos portugueses colonizaram os angolanos? Tu sais comment les Portugais ont colonisé Angola? Saíram da sua terra e vieram cá. Ils ont sorti de l'air, ils sont Você venus deve ici. sair da tua terra, do teu conforto, C'est-à-dire que tu dois sortir de la para ir zone de atrás de confort almas perdidas. pour aller derrière E les o âmes que os perdues. portugueses fizeram? Qu'est-ce que les Portugais ont fait? Começaram a impor a cultura. Ils ont commencé A à língua, imposer a la langue, filosofia. la philosophie. Impor Ils o ont estilo de imposé vida. esse Isso é a estilo de vida. responsabilidade da igreja. C'est pour cela et la Nós responsabilité é que de devemos l'Église. mostrar à noite e dia como é que se deve vestir. On doit montrer à Nós notre é idée que comment vamos il doit ensinar as s'habiller. croquipuia como se deve On vestir. doit montrer à notre É a nossa idée. responsabilidade, nós como igreja, C'est impor uma notre cultura, responsabilité. impor uma qualidade de vida. Imposer une Não qualité é de vie. imitar a sua forma de falar. Aleluia. Você pode orar demasiadamente. Tu peux prier Se a tua oração si ta prière não for colorida ou baseada no amor pelas almas perdidas, n'est pas colorée pour les âmes perdues, o teu amor por Deus é hipócrita. ton amour pour Dieu est É hypocrite. por isso muitos de nós, Deus nos acham como falsos. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, Dieu nous voit comme des faux. Você sabe, imagina numa relação, num Imagine un peu relacionamento, dans une relation, o papai sabe que essa miudinha só me ama por causa de carro. le monsieur sait que tu m'aimes à cause de l'argent, des Ele não vai te voitures, valorizar. il ne va pas te valoriser. Você não marcou seu Tu coração. n'as pas marqué son cœur. Tem muitos, quando entramos na presença de Deus, Il y a beaucoup d'entre nous lorsque nous entendons. Dieu Dieu sait que lui, il a besoin du mariage. para ter dinheiro, para Il ter suffit emprego. d'avoir le mariage Mas en o seu soi, amor para mim é mais son falso. amour pour moi est fausse. Deixa que Deus testar o teu amor Laisse que Dieu puisse contester avec ton amour e achar que o teu amor por Ele é verdadeiro. et trouve que ton amour pour lui est Através de véritable uma paixão das almas au perdidas. travers de la passion pour les âmes perdues. Aleluia. Amen. Estamos a procurar comprar espaços, Nous cherchons à acheter l'espace, construir igrejas. construire l'église, Mas isso não deve ser pelas realizações pessoais. mais cela ne doit pas être par les réalisations personnelles.
Não pelas conquistas pessoais, non pour les conquêtes personnelles, mas para as almas do Senhor. mais pour les âmes du Seigneur. O motivo deve ser as almas. Le sujet, Porque há quem quer construire um grande templo para ser visto e aplaudido dos homens. et ça vaut la peine de ne pas construire un grand temple et pour que les gens puissent nous acclamer. Non. Mais pour que les hommes puissent être Ponto sauvés. 8, vou parar aí. Le point 8, je vais arrêter par là. Os amantes Les amoureux, são doadores. ce sont les donataires. Os amantes são doadores. Les amoureux sont des donataires. Você pretende amar a Deus? Tu prétends aimer Dieu? Quanto é que você dá na sua obra? Combien tu donnes pour son œuvre? Eu já vi pessoas que têm dificuldade em trazer dízimos à casa do Senhor. Je vis, il y a beaucoup de gens qui apportent la dîme et qui ont des difficultés pour apporter la dîme dans la maison du Seigneur. Mas tem facilidade de dar dinheiro na namorada. Il a la facilité de donner de l'argent à sa copine. Mas a Deus, é por isso que uma pessoa carnal Une personne charnelle, terá muita facilidade de dar à namorada. il aura beaucoup de facilité de donner à sa copine. Porque ele espera o corpo em troca. Parce qu'ils attendent le corps en échange. Eu chamo isso os namoros africanos. J'appelle cela Namoro de miséria. les relations africaines de misère. Porque no exterior, com 16 anos, a menina já pode trabalhar. Parce qu'à l'extérieur du pays, avec Não à 16 precisa ans, se envolver consigo para ter um iPhone. tu n'as pas besoin, il n'a pas besoin de coucher avec toi pour avoir iPhone. 8A. 8A. Amar a Deus Aimer Dieu, é investir em sua causa na terra. c'est investir pour sa cause sur la terre. Quando você ama uma mulher, Lorsque tu aimes une femme, não estudou, paga o estudo elle dela. n'a pas étudié, tu payes Não ses se études. forma, você paga as propinas. Elle n'a pas étudié, tu payes ses minervales. Não tem roupa, você investe Il no n'a pas d'habits, tu investis. vestuário dela. Tu investis dans ses habits. Não tem perfume, você compra Il perfume. n'a pas les parfums, tu achètes les Como parfums. é possível você pretender amar a Deus? Comment est possible que tu prétends aimer Dieu, Mas a questão de finanças, você diz, Senhor, aqui não. mais en ce qui concerne les finances, tu dis Seigneur ici. Razão pela qual nós temos muitos crentes pobres. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de chrétiens Muitos pauvres cristãos a viver na miséria. et beaucoup de chrétiens nous vivons dans la misère. Deus amou. Dieu a aimé, E ele parou por aí, né? il s'est arrêté Só parou là-bas, com as palavras, né? il s'est arrêté avec les A paroles. Bíblia diz em João 3,16: Jean 3,16, Deus amou Dieu a aimé, e deu o seu único filho. il a donné son unique fils. Se você amar, Si tu aimes, você vai dar. tu vas donner. Eu era jovem, J'étais jeune, com os meus 15 anos. avec 15 ans, Às vezes tivemos atividade na igreja. lorsqu'on avait activité à l'église, Não tinha de que ofertar, je n'avais de quoi donner. mas às vezes tirava os relógios, Mais des fois, je prenais Os les cintos. montres, la ceinture, tênis, des catch para ofertar. pour offrir. É tudo que eu tinha. C'est tout ce que j'avais. Nunca haverá um dia na tua vida que você vai dizer, pastor, eu não tenho nada porque eu não estou a trabalhar. É Il n'y aura mentira. aucun jour de ta vie que tu diras que je n'ai rien donné parce que je ne Estamos travaille a pas. falar, a igreja precisa de espaço. Todo mundo vai deixar a olhar pelo apóstolo. Et on a dit que l'église a besoin de l'espace, tout le monde regarde la porte. Este amor é duvidoso. Ton amour est douté. Mateus 6, 21. Matthieu 16, Matthieu 6, 21. Mateus 6, 21. Matthieu 6, Porque 21. onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi serait ton cœur. Onde estiver o vosso tesouro, Là où est ton trésor, aí também estará o vosso coração. là aussi serait ton cœur. Onde estiver o vosso tesouro, Là où serait ton trésor, 8B, oui, amar a Deus et é priorizar a sua igreja. c'est prioriser son église. Amar a Deus Aimer Dieu é priorizar a sua igreja. et prioriser son église. Não é primeiro priorizar o teu Ce marido. n'est pas premièrement prioriser ton mari, Não é primeiro priorizar a tua mulher. ce n'est pas premièrement ta femme. A igreja quer uma contribuição. L'église mérite une Não, esse contribution. dinheiro é para a roupa dos meus filhos. Et cet argent, c'est pour les enfants, pour mes enfants. No ano passado sacrifiquei as propinas dos meus filhos. L'année passée, l'apôtre a sacrifié les minéraux des enfants Por amor a Deus. pour l'amour de Dieu. Não tenho vergonha de dizer isso. Je n'ai No pas ano honte. passado, meus filhos não estudaram. Les enfants de l'apôtre n'ont pas Si. étudié. Oui, Não estudaram. ils n'ont pas étudié. Porque eu tive desafio. Parce que j'avais un défi. É Ageu 2. Dans AG 2, 2 até 9. 2 à 9. 2 até 11. Ageu 2. Ele disse, vocês estão aprendendo. Ele disse que, porque assim diz o Senhor, ainda vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a seca. Vou começar a ler logo no início. Ageu 2, 2 até 11. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Jerusalém, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: que ia entre vós, tendo ficado
viu esta casa na sua primeira glória? Será que você viu a minha casa na primeira glória? Sorry. Ageu 1, 2 até 11. Ageu 1, 2 a 11. Assim fala o Senhor dos Exércitos dizendo: este povo não vê ainda o tempo. Ele disseram ainda não vê o tempo. Ils ont dit que le temps n'est pas encore De venu comprar terreno, de construire um templo. de construire le temple. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo diz ainda não chegou o tempo. Le peuple a dit que le temps n'est pas encore arrivé. Verso 3. Le verset 3. Vamos ler. Vocês é que vão fazer a leitura. Ageu 1, verso 3. Ageu 1, verset 3. Vamos ler. Ler. Se você não tem Bíblia, ajuda o vizinho. O vizinho não trouxe Bíblia. Si tu n'as pas la Bible, demande au voisin, le voisin Ele peut veio no aider. seminário de dedicação sem ser dedicado. Ajuda ele. Ajuda com a Bíblia. Verso 3. Podemos ler verso 3? Verset 3. Ok. Ageu 1, verso 3. 1, 2, 3. Não estou ouvindo. Com uma voz de pregador. Vizinhos podem ajudar. Ageu 1, verso 3. Le voisin peut aider. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Verso 4. 1, 2, 3. As vossas casas são estucadas com acabamento, mas a minha casa está como está ficando deserta. Vos maisons sont Não vê como é que nós remplissées. estamos? Em todas as nossas casas temos habitações. Dans toutes Vê nos como é que maisons. na casa do Regarde Senhor. l'église. 17 horas, 18 horas, ainda faz muito sol. 17h, Verso 16h, il y a 5. pas. Faça a leitura do verso Le 5. verset 1, 2, 5. 3. Verso 6. 1, 2, 3. Vocês estão recebendo o salário num saquitel furado. O saco está furado. Vous recevez dans un sac qui est troué. Pai, eu estou a investir, mas não estou a ver nada. J'ai investi, je ne vois rien. O dinheiro do salário não estou a conseguir fazer nada. L'argent du salaire, je ne parviens à rien Quando faire. Deus começa a olhar pela tua vida, Lorsque Dieu repart, quer dizer, quando tu fazes os teus gastos, Deus vê também o estado da igreja. c'est-à-dire que lorsque tu fais des dépenses, Dieu regarde aussi l'état de A l'église. igreja está assim, L'église est comme ça. mas na tua casa está assim. Dans ta maison, c'est comme ça. Todos os acabamentos. Toutes les finissages. Ah, meu Deus, será que todo mundo consegue perceber? Será que nós lemos as mesmas Bíblias? Est-ce que nous lisons la même Bible? Verso 7, 1, 2, 3. Le verset 7. Verso 8, 1, 2, 3. Verso 9, 1, 2, 3. Vocês conseguiram dinheiro, mas nesse dinheiro só apareceu pouco. E neste pouco, em vez de Deus vos olhar, eu soprei mais. Dieu a soufflé encore. Dieu a eu un peu d'argent. Igreja Cap. L'église capte. Se nós não fizermos nada para este templo, Deus vai continuar a soprar Si sobre as on ne nossas fait finanças. rien pour ce temple, Dieu va Deus vai continuer à continuar a souffler. soprar sobre as nossas finanças. Dieu va continuer toujours à souffler sur nos Por finances. causa da minha casa que está deserta, cada um de vós corre a sua própria casa. Você vai na cidade da China, você faz compra da tua casa, mas a casa do Senhor está deserta. C'est-à-dire que tu vas acheter des signes, tu fais des achats pour ta maison, mais pas pour la maison du Seigneur. Por isso retém os seus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Aleluia. Amen. 8c, vou terminar. C'est Amar a Deus aimer Dieu, é cuidar dos seus servos. c'est prendre soin de son serviteur. As igrejas hoje Les églises aujourd'hui devem ser educadas. doivent être éduquées. E isso faz parte de outro departamento do amor. Ça fait partie d'un département de l'amour. Estás a ver esse livro do Ageu? Dans le livre d'Agé, Chegou uma fase em que os levitas fugiram da casa do Senhor. cela est arrivé un moment où les Lévites ont fui la maison du Seigneur. Os sacerdotes fugiram. Les sacrificateurs ont fui. Deus, em vez de chamar a atenção aos levitas e aos sacerdotes, Dieu, au lieu de reprocher les Lévites et les sacrificateurs, ele chamou a atenção ao povo. il a reproché le peuple. Do jeito que você está, De la manière que vous êtes. se isso nunca foi preocupação para ninguém, Si cela n'est pas une préoccupation pour quelqu'un, saiba que o teu pastor, sache-le que ton pasteur, o teu pai espiritual, ton père spirituel, a vida dele sa vie está na tua responsabilidade. est dans ta O responsabilité. saldo dele do telefone, Ce crédit, roupas que ele deve vestir, les habits qu'il doit habiller,
o combustível do carro, le carburant, o meio de transporte. les moyens de transport. Isso tudo faz parte de um departamento do amor. Tout cela fait partie d'un département de l'amour. Eu era jovem, Il a peut-être été encore jeune. mas eu dava ao meu pastor J'ai donné à mon pasteur coisas que eu recebia na família. des choses que j'ai recevées de la famille. O meu pai, na infância, teve um empreendimento. Mon père, l'apôtre, dans la France, il avait quelque chose. De malaquitas, cobre e tudo. Il avait beaucoup de choses. Após a sua morte, deixou muitos objetos. Après sa mort, il a laissé beaucoup de biens. O meu pastor que me recebeu há semanas, Mon pasteur qui m'a reçu à la semaine, esses objetos de malaquitas em cobre fui oferta na casa. ces choses-là qu'il a laissées depuis ont été offertes dans sa maison. O meu pai, que era diplomata, Mon père qui était un diplomate, no dia que o nosso irmão recebeu o dinheiro das duas contas bancárias da Bélgica, le jour que notre frère a reçu l'argent des deux comptes bancaires de Belgique, todo o dinheiro o pastor achou. tout l'argent, pasteur Agé, Eu ordenei, eu disse para o Elijah, j'ai dit à Elijah para ir deixar o pastor Marcelo d'aller laisser chez le pasteur Marcelo para a compra deste terreno. pour l'achat de l'espace. Quando eu estou a vos falar, Lorsque je vous parle, não são teorias, ce ne sont pas des théories, é uma vida. c'est une vie. Se você não abrir a mão para o teu pai espiritual, Si tu n'ouvres pas ta main pour ton père spirituel, você sabe quantas horas que a pessoa passa na investigação, tu sais combien des heures que orar, les gens passent jejuar, buscar a Deus. de prier, chercher la face de Dieu. É uma vergonha por uma igreja quando o homem de Deus passa por necessidade. C'est une honte pour l'Église lorsque l'homme de Dieu passe dans des besoins. Graças a Deus não sou esse tipo de pastor, nunca serei. Par la grâce de Dieu, ne Dieu pas déjà Por impossible causa da aliança que eu tenho, nunca. à cause de l'alliance que j'ai. Alguém me disse, mas não vai investir muito caro, como é que vamos te dar? Et dit O problema é o gesto que vem do teu coração. le problème, c'est les gestes qui viennent à ton cœur. Não estou aqui para apresentar, eu vejo mesmo bem. Et je ne suis pas ici pour Normal. présenter normal, Mas você deve fazer a tua parte. mais tu dois faire ta part. Se isto nunca te passou na mente, Si cela ne t'a jamais passé sur la tête, estás a bloquear a tua tu bênção. bloques ta bénédiction. Gálatas 6,6. Galates 6:6. Aquele que te ensina Que celui qui enseigne la parole deve fazer parte, Claro. dividir doit, os seus bens doit partager ses com biens aquele que te ensina. à ceux qui l'enseignent. 1 Timóteo 5,17. 1 Timothée 5:17. Os anciãos que dirigem bem, Les anciens qui dirigent bien especialmente os que estão metidos na palavra, et ceux qui sont dans la parole, merecem dupla honra. ils méritent double honneur. A expressão dupla honra L'expression double honneur, significa cela veut dire o dinheiro. l'argent. Se você notar, o teu pastor impacta muito com a palavra. Si tu as noté que ton pasteur t'impacte beaucoup avec la Tu parole, tens a responsabilidade de impactar muito o teu pastor com tuas finanças. tu as la responsabilité d'impacter ton pasteur avec les As finances. igrejas em Angola devem crescer. L'église en Angola doit croître. Os homens de Deus têm medo e vergonha de contar isso. É por isso que estamos a ter grande número de medíocres e pobres nas C'est igrejas. pour cela que nous avons un grand nombre de Porque médiocres isto et de não é misères. uma cultura aqui no Parce país. que dans notre pays, ce n'est pas une culture. Homem de Deus não é um homem qualquer. Un homme de Dieu n'est pas n'importe quel. Não lhe recebe de qualquer forma na Ne tua les casa. reçoit pas n'importe quelle manière dans ta maison. Você vai impedir as tuas bênçãos de Tu vas operar. empêcher tes bénédictions de venir. Mesmo se ele não te pedir. Même s'il n'était pas n'a Se pas você demandé. localizar que ele tem uma necessidade, Si tu as localisé qu'il a un besoin, saiba que a responsabilidade é sua de pensar. sache-le que ta responsabilité de penser à E lui. numa igreja como o Campo, Et cette église comme mesmo Cap, se você não fazer, même si tu ne veux pas, o teu pastor prega quase em toda a língua. ton pasteur prêche presque Toda dans toute Angola, nas Luanda. províncias. Quer dizer, se vocês é que estão sendo privados de bênção. C'est-à-dire que vous Mas êtes eu vou privés de la receber. maison. Moi, je vais Eu recevoir. vi até pessoas, J'ai vu des gens, quando o homem de Deus passou por uma provação financeira, querer combater a unção. lorsque l'homme de Dieu a passé dans une certaine provocation, il voulait Todo combattre mundo ficou l'onction. admirando. E não é só Angola. Ce n'est pas tout simplement en Angola, No mundo. c'est dans le monde. O mundo. Dans le monde. O lugar em que eu recebo mais dinheiro, L'endroit où j'ai menos dinheiro, l'endroit où je reçois moins d'argent, é quando eu fico aqui. c'est lorsque je suis ici. É quando eu prego aqui. C'est lorsque je prêche Todas ici. as minhas saídas. Toutes les sorties de l'apôtre, E a esposa está aí pode contar. l'épouse est là peut relater. Bênçãos escandalosas. Des bénédictions scandaleuses. E eu me pergunto, Et je me demande, você vai naquela igreja, tu pars dans ces églises-là, as suas trazem coisas para ti, para tua mulher, teus filhos. les gens apportent des choses pour toi. O que é que esses homens veem que a tua própria igreja não vê? Qu'est-ce que ces hommes voient et que ton église ne voit pas? É a razão de termos muitos carentes
C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de carences. O homem de Deus que vinha ontem. L'homme de Dieu qui était venu hier, É dos líderes da ADP. c'est l'un des leaders de l'église de ADP. Ele chegou, a irmã confirma, ajoelhou no escritório. Il est arrivé, la sœur peut confirmer cet agenouillé. É uma entidade, prefiro não C'était contar. une autorité. Ele disse, Il a dit, a minha mulher teve sonho. ma femme avait un rêve. Esta vez, quando o teu salário cair, Il a dit cette fois-ci, lorsque ton salaire va é tomber, preciso fazer uma aliança com o apóstolo. tu dois faire l'alliance avec l'apôtre. É a razão pela qual vieram ontem. Raison pour laquelle ils étaient venus Disse, hier. a minha mulher não pare de me incomodar. Et ma femme ne Mas cesse como pas é de me possível? déranger. Você tem duas próprias filhas na igreja que incentivam o marido a não dizimar. Et comment tu es tes Os propres fils? outros têm revelação. D'autres ont la Mas na révélation. igreja, tuas próprias filhas que dia após dia recebem o alimento espiritual e incentivam o marido a roubar o dízimo. Na viagem Dans les voyages, da Willa, a última, oui, là, ao chegar sem ministrar, sans prêcher, o valor que me foi dado le montant qu'on m'a été donné foi suficiente para comprar uma nova viatura. a été suffisant pour acheter une nouvelle Santa voiture. Fe, Jeep. Então aqui na igreja, Et ici à l'église, se você permanecer nessa vida, si tu demeures dans cette vie, anos e anos, des années après années, vamos nos olhar. on va nous regarder. E eu tenho a tristeza de contar. Et j'ai la tristesse de relater cela. Já tenho tido muitos filhos a quem eu contava assim. Et j'avais beaucoup de fils que je relatais Não cela. tiveram esta revelação. Ils n'ont pas eu cette révélation. Vão contemplar como é que o ministério do Pai está subindo. Vont contempler comment le ministère de l'apôtre monte E como é que as vossas filhas estão permanecendo a mesma. et comment vos vies demeurent la même. Mostra-me uma pessoa que é fiel ao dizimar. Montre-moi quelqu'un qui est fidèle à donner la Fiel dîme, nas ofertas. fidèle dans les offrandes. Se esta pessoa é pobre, então me mostra, vou deixar de pregar. Alors si cette personne est pauvre, je vais laisser les prêcher. Vou terminar. Je vais terminer. Qual é a minha conclusão? Quelle est ma conclusion? Os verdadeiros dedicados Les véritables consacrés são plantados na casa do Senhor. sont plantés dans la maison du Seigneur. Plantados na casa do Senhor. Plantés dans la maison du Seigneur. Tá vendo? Uma planta, você pode sair e vai encontrar a planta. Il plante une autre, tu peux sortir, tu vas trouver là-bas. Você saiu e encontrou essa planta. Tu peux sortir, tu vas toujours trouver la Tudo plante. que você vai fazer, vai encontrar a planta. Tout ce que tu feras, tu vas trouver la plante. Quando você se torna plantado na casa do Senhor, Lorsque tu deviens planté dans la maison du Seigneur, você estará sempre. tu seras toujours. Você sabe por que a igreja só enche no domingo? Tu sais pourquoi l'église se remplit que les dimanches? É porque temos muitos visitantes. Parce qu'on a beaucoup de visitants Mulher, toma et ali, não quer fugir visiteurs. da igreja. Se você é a primeira pessoa a incentivar. Sois la première personne à les motiver. Assim que estamos a terminar o culto, Dès qu'on termine les cultes, esta senhora vai apanhar soro. cette dame elle va aller Seringa, hoje. maintenant. Mas mesmo assim já apanhou de manhã e vai apanhar essa noite. Elle va comprendre ce 21 soir. até 22, ok. Mesmo assim, não é um motivo para fugir da igreja. Ce n'est pas un motif pour des fruits à Mas l'église. eu não consigo entender que tipo de relação vocês estão a ter. Quel genre de relation que vous avez? O irmão começou a namorar com a irmã, já ficou filho, já não vem à igreja. Le frère et E le uma soeur ne tal veulent pas. pessoa não leva Deus a sério. Ne prends pas Dieu au sérieux. Vai te levar você mulher a sério. Il va te prendre au sérieux toi. Com todas as mini-saias que há na rua. Avec toutes les mini-chips que nous voyons dans la rue. Salmos 30, 92. Somme 92. Salmos 92, 13 até 15. Somme 92, 13 à 15. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. A plantação La plantation sempre foi uma garantia do florescimento. a été toujours la garantie de la Quem croissance. anda plantado na casa do Qui Senhor est planté dans la maison du Seigneur, florescerá na vida. ils vont prospérer dans Tu la não vie. estás a florescer porque tu não andas plantado na casa Tu do ne Senhor. prospères pas parce que tu n'es Tu pas és um planté. visitante do Tu culto. es un visiteur du culte. Qual é o teu departamento? Quel est ton département? Você pertence a que departamento? Tu es dans quel département? Você não sabe o bem-estar da tua mulher, dos teus filhos, do teu marido, depende dessa dedicação do Tu ne departamento. sais pas le bien-être de ta femme, de tes enfants, dépend du département.